Tudo bem, pessoal? Bom, hoje nós vamos aqui fazer uma exposição sobre a inveja e a admiração. Poucas pessoas no mundo sabem fazer essa distinção entre a inveja e a admiração, até mesmo porque não conseguem conceber uma e a outra, né? Aliás, me surpreende como a inveja é um tema fascinante para muitas pessoas, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas existem aquelas pessoas que ficam falando de inveja o dia inteiro, né? E qualquer conteúdo que a gente coloca na internet, nas redes sociais sobre a inveja, tem muita visualização, muitos seguidores, muitas pessoas acabam compartilhando, né? Aquelas frases prontas, aquelas frases feitas sobre a inveja. Eu vejo por aí também adesivos, né? De carros e em janelas, né? Tem aquela famosa frase lá que dizem: se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha, né? Então é impressionante como isso acontece na nossa sociedade, né? E como é discutido isso. Eu lembro que lá na época da faculdade de psicologia teve uma matéria, uma aula inteira só falando sobre a inveja, né? E basicamente eu vou resumir aqui o conteúdo inteiro da aula, né? Não vou dar uma aula inteira sobre isso, mas basicamente a inveja é quando você percebe algo na vida do outro, né? Pode ser uma coisa material ou imaterial, né? Alguma característica da pessoa, e você gosta tanto daquilo, digamos assim, que você queria aquilo lá para você, né? E talvez por algum sentimento interno de impotência, você inconscientemente perceba ou entenda que você não vai conseguir aquilo, né? Mesmo que na verdade até você consiga, se você se empenhar, mas talvez inconscientemente a pessoa acredite que ela não vai conseguir aquilo. Então o que ela faz? Ela tenta destruir o portador daquele objeto, daquela característica. Eu não estou falando que todo invejoso é um assassino em potencial, né? Alguém que vai lá dar um sumiço, um fim no outro. Mas você tenta, de alguma maneira, matar aquela pessoa simbolicamente, né? E há diversas maneiras que você pode tentar, entre aspas, matar aquela pessoa. Você pode tentar diminuí-la, né? Isso é muito comum na inveja. Você, por exemplo, a pessoa apresenta alguma coisa e você fala, não é tão bom assim, né? Ou você logo em seguida começa a pensar em alguma outra coisa negativa que a pessoa tenha para tentar fazer com que aquela pessoa seja, como eu disse, diminuída, achincalhada ou algo desse tipo, né? Eu, ao longo da minha vida, por exemplo, eu convivi com muita gente invejosa, né? Não que eu estou dizendo que eu sou uma pessoa invejada, não é isso que eu estou falando. São pessoas que me procuravam, seja profissionalmente ou seja na minha vida pessoal mesmo, para falar que o fulaninho de tal tem inveja deles, né? Então, na verdade, eu convivia com pessoas que se sentiam muito invejadas. Bom, tem aquele famoso ditado no meio da psicologia, que se fala que quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João, né? Então é muito comum que isso também aconteça. Quando alguém talvez fale que, eu estou sendo... fulano tem inveja, por exemplo, na verdade pode ser isso, pode ser que na verdade aquela pessoa está dizendo que ela tem inveja do outro, né? E não que aquilo seja verdadeiro, que o outro tem inveja dela, né? Esse tipo de fenômeno acontece bastante, né? A psicanálise fala bastante disso, né? Que é uma mistura aí de projeção com negação, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela sente aquilo, mas ela sabe que sentir aquilo é algo ruim ou desagradável, né? Que não é uma coisa, não é um sentimento bacana de se ter. Então ela acaba jogando para o outro, né? E é muito comum você ouvir isso, por exemplo, o cara, ele aparentemente elogia algo que o outro tem,
e depois pega e fala em seguida, né? E eu tenho certeza absoluta que o cara tendo ainda isso, ele me inveja. Bom, isso aí já é um sinal. Já é um sinal que muito provavelmente o outro não tem inveja nenhuma dele, né? É você que tem inveja do outro, né? Tem um amigo meu que talvez eu dê mais exemplos sobre ele aqui nessa exposição, porque é engraçado, né? Tem uma pessoa lá que com certeza ele tem inveja, que o cara tem uma vida praticamente assim, eu não vejo nada de desabonador na vida do outro, né? Porque o outro tem um emprego assim que tá no topo da carreira, tem uma mulher bonita, compreensiva, tá? Ou seja, né? Porque eu nunca falaria num sentido tão leviano assim, né? Ah, é porque ela é bonita. Porque ela é bonita, mas também por dentro e por fora, né? Tem filhos bacanas, né? Uma família bonita. E, enfim, o cara tem tudo que o outro quer, mas ele se apega a uma coisa bem pequena. Esse meu amigo para dizer, olha só como que o outro tem tudo isso daí, mas ele se sente amarrado, né? Ele queria ter a minha vida, né? Que esse meu amigo não conquistou todas as coisas que o outro conquistou, né? E jura que o outro tem inveja, mas sempre apontando tudo que o outro tem de bom. Bom, isso é um sinal de que quem tem inveja é esse meu amigo, né? E uma coisa interessante de notar, que em primeiro lugar, né, antes de entrar nisso, eu vou falar o que seria admiração, né? A admiração, ele seria o sentimento puro, digamos assim, né? De você, por exemplo, reconhecer algo no outro que é bom, né, como eu falei, da inveja, né? Só que você admira e pensa, bom, esse cara conseguiu isso daí, ou esse bem material, ou essa característica, e ele me inspira, eu também posso ter isso, né? Percebam aí a palavra também, ou seja, sei lá, o cara é corajoso, então eu também posso ser corajoso, né? Eu não quero acabar com a coragem do outro para ter para mim, né? Esse cara conseguiu um carro bacana, eu não quero que esse cara bata o carro, perca o carro dele e aí eu tenho o meu. Eu quero que ele tenha esse carro bacana e eu também quero ter um carro bacana como o dele. Isso é admiração, tá? Isso é admiração. Você não quer destruir, né, entre aspas, o outro, que seria inveja. Você quer que o outro se dê bem e você também se dê bem, né? Então, a gente também pode definir a inveja como uma perversão, né? Da admiração, tá? E aí entra a parte que eu falei que é interessante, é que geralmente o invejoso ele não consegue conceber ou imaginar uma pessoa que admira, né? Ele não consegue reconhecer isso, porque ele não tem isso dentro dele. Então, assim, eu estou falando sobre pessoas que admiram, o outro tem, eu também gostaria de ter, e todo mundo se dá bem. Algumas pessoas aí que podem estar me ouvindo aí agora vão estar tendo dificuldades em imaginar. Eu não consigo imaginar isso, será que isso existe mesmo, né? Não concordo, tá? Eu não vou nem levar para o lado pessoal se não estiver concordando comigo nessa, porque é isso, você não consegue conceber porque você não admira. Então, desculpe, mas tome cuidado que você pode ser um dos invejosos, né? E assim como eu, por exemplo, quando me falavam sobre inveja, eu não conseguia conceber isso na minha cabeça. Eu não conseguia conceber. Eu falava, bom, isso daí não existe, existem pessoas assim, né? Mas quem é que vai... Sim, na minha cabeça não tinha lógica. Porque é que, por exemplo, sei lá, eu tenho uma roupa bacana, o outro não pode ter roupa bacana, ele quer acabar ele quer me diminuir por causa disso, né? Isso acho que não existe, né? Eu pensava lá na época. Então você perceba que quem tem admiração não consegue conceber ou imaginar o invejoso não consegue conceber alguém que simplesmente admire o outro, né? Mas assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né?
que nós devemos chegar a esse estado aí, então, de nós eliminarmos a inveja da nossa vida e passar simplesmente a admirar, desconhecendo a inveja? Não, tá? Eu não tô aqui querendo dar uma de gostosão, não, falando, olha, então, eu não sei o que é inveja até hoje, e porque eu só admiro. Bom, e até em outras exposições passadas eu falei a mesma coisa, né? Eu gosto bastante daquela passagem bíblica, né, que diz: sejam puros como a pomba e espertos como a serpente, né? Ou seja, conheça o mal, não para que você também tenha aquele mal dentro de si, mas é que a gente não pode ser inocente nessa vida, né? A gente não pode, por exemplo, eu sou bonzinho, então todo mundo é bonzinho. Eu não faria isso, então ninguém vai fazer isso, né? A gente tem que saber, conhecer as malícias do mundo, né? Os golpes, as trapaças, a capacidade do ser humano em fazer o mal, para poder justamente, como eu falei, se precaver, se esquivar disso, né? Então, a recomendação é óbvio que se você tem inveja, procure eliminar isso da sua vida. Se você tem admiração, procure saber que existem pessoas invejosas nessa vida, né? E que na primeira oportunidade para te passar uma rasteira, eles vão fazer isso, tá certo? E ainda vão se sentir muito justos por isso, tá? Porque, como eu disse, eles não conseguem nem conceber também, eles só acreditam na inveja, não acreditam na admiração e não conseguem também conceber que dentro deles, né, como eu falei da negação, exista isso de ruim, né? Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, dois conhecidos que eu tenho, né? Parece coincidência, mas assim, eu juro que eu estava conversando com a minha esposa, né, e falando, olha, esse carrinho novo aí que saiu, não vou falar o nome do carro para não ofender quem possa ser proprietário desse carro, mas eu falei, poxa, que carro horroroso, né? O que está acontecendo com essas montadoras de hoje? Um carro pequeno, tanto assim, parecia em largura, em altura, e ele é completamente quadrado, né? Eu particularmente acho muito feio carros quadrados, né? E assim, passou um dia, um amigo meu apareceu lá, né? Um conhecido meu apareceu lá e na minha casa e falando, olha só que maravilha esse carro. E ele tinha comprado, né? E assim, é aquilo, né? A gente não sabe o que dizer, né? Entra de novo naquele conflito, né? Sou verdadeiro, eu deixo quieto, né? Eu falo que tá bacana, que elogio, porque ele é uma daquelas pessoas, como eu falei, que vivem falando que todo mundo tem inveja dele, né? Então, se você pegar e falar até a sinceridade que você acha o carro feio, na verdade, ele não vai interpretar que você está falando a verdade, que você achou que o carro é feio. Ele vai falar que, na verdade, você queria ter esse carro, então você está diminuindo porque você tem inveja, né? Que é a única coisa que eles conseguem conceber, né? E aí também tem um outro conhecido meu que ele é muito brega, né? Ele é muito brega em termos de estilo, ele se veste como aquelas pessoas assim que... Um adolescente, vamos falar assim, um adolescente dos anos 90, né? Com bermudão, camisetão, bota um monte de correntinha, né? Aquelas correntinhas no peito, né? É horroroso aquilo, né? Aqueles óculos coloridos. E o cara, ele acha que ele tá abafando, né? Ele acha que é muito... E que ele tá muito bonito daquele jeito lá, né? E quem falar mal é porque tá com inveja, não é? Tem um outro amigo que ele... Conhecido, né? Que ele não só acredita que todo mundo tem inveja dele, como ele também tenta se precaver a todo custo da inveja imaginária que os outros têm em relação a ele, né? Então, por exemplo, ele, sei lá, ele compra uma bicicleta nova e aí ele pega, ele tenta meio que diminuir a própria bicicleta, então ele fala, não, mas isso daí
olha só, comprei essa bicicleta nova, mas é uma bicicleta usada, né? Eu não vou comprar uma bicicleta nova aí e gastar não sei quantos reais, né? Eu vou comprar essa daqui. E, na verdade, você vê que é nova, né? Então ele tenta diminuir tudo, né? Não preciso ficar dando mais exemplos assim, né? E assim, é um inferno conviver com uma pessoa dessa maneira, porque, assim, se você observa que ele tem algo novo, é bom você tratar, né? Fingir que você não viu, né? E caso você perceba, ou ele mostre, né? Porque de vez em quando ele mostra, aí você pega e só dá um elogio bem. Tenta dar o elogio mais neutro que você puder, né? Que você não pode diminuir e também você não pode falar que é muito legal, né? Então você pega e fala, isso daqui é bacana e já muda de assunto, né? Porque senão isso aí é um prato cheio pra pessoa, pro fulano sair dizendo que você tem muita inveja dele, né? Então é engraçado que você perceba que essas pessoas elas têm inveja, elas tentam se precaver contra a inveja do mundo, né? E também, de certa maneira, elas acabam vendo a inveja dos outros como uma espécie de ganho, né? Porque parece que tem algumas pessoas, não sei se vocês notaram, que até torcem para que os outros, parece, né, que torcem para que os outros tenham inveja dela, né? Então é uma relação bem estranha. Bom, mas eu não vou ficar aqui só falando, né, para vocês o que é inveja e o que é admiração e acabou, né? Eu acho que eu tenho que falar também como a gente pode tentar cultivar, né, ter uma vida em que você admire mais, as pessoas passem a admirar, né, e elimine a inveja da sua vida, e se proteger, né, se precaver contra pessoas invejosas. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu não acredito muito em questões metafísicas aí que algumas pessoas levam, tá? Tem sempre aquela pessoa que é um pouco mística, esotérica, então ela acredita que todo tipo de sentimento ele gera algum tipo de energia. Não vou falar que eu desacredito totalmente disso, mas de uma maneira em geral eu não acredito muito. Então tem aquelas pessoas que tentam, que começam a usar aqueles patuás, aquelas amuletos aí, aquele olho grego. Eu acredito particularmente que tudo isso é uma bobagem, né? Não estou querendo ofender ninguém aqui, mas eu particularmente não faria isso. E para mim eu acho que já meio que liga esse alerta que eu falei. Ué, tá tão preocupado assim com a inveja alheia, né? Então será que não é esse cara mesmo que é o invejoso, né? Porque, como eu falei, entra naquela questão, né, da psicanálise, da negação e da projeção. Também entra outra questão que eu acredito que a gente está mergulhado nesse mundo e a gente nunca sabe quem é que nos admira e quem é que nos inveja. E podem ter milhares de pessoas aí afora que nos admiram e nos invejam, tá? Então, por que é que você acredita que, porque, sei lá, no teu carro tem um olho grego, porque em cima da tua mesa de trabalho tem lá uma pimenteira, que são algumas coisas que as pessoas usam como amuletos aí, de proteção, por que você acha que isso aí é o bastante, né? Contra milhares de pessoas. Às vezes uma pessoa até que te inveja e não olhou para o teu olho grego para anular, não olhou para a tua pimenteira para anular aquela inveja lá, né? Então, como eu disse, eu acho que isso é uma bobagem, uma besteira. Tem gente que já até prega isso, olha, nunca coloque nada nas redes sociais, nunca coloque, nunca se exponha de maneira alguma. Mas, como eu falei, existem cada uma que a gente vê nessa vida, né? Casos que eu fiquei sabendo, que, assim, mesmo que aquela pessoa que nem tenha rede social, é muito complicado, é muito difícil. Tem um famoso conto aí, eu não sei quem é que é o autor, porque eu já vi diversas versões sobre isso, de um cara milionário que ele inveja um simples limpador de rua, em que o cara tá sempre feliz, o milionário nunca tá feliz, e ele pergunta, mas o que é por que é que você tá tão feliz assim? E o cara fala, olha, eu não tenho nada, mas a única coisa que eu tenho é
é a minha mulher, e aí depois o cara vai lá, inveja, e invejando essa mulher, ele tenta roubar a mulher do outro. Enfim, existem diversos tipos de inveja por motivos banais, tá? Você pode ser a pessoa mais discreta do mundo, mas alguma coisa que você possa ter, alguém vai invejar. Então, por isso que eu acredito que essa questão de patuá, de amuletos, não resolve de nada. Então, o que eu falo aqui, o que eu vou falar aqui, não é para essa questão de como eu me previno da inveja do outro. Porque é aquilo lá que a psicologia prega, né? É muito difícil você mudar o outro. Nada do que eu falo em nenhuma das minhas exposições é para você mudar o outro. Tudo aqui é para autoconhecimento, né? Eu procuro sempre nas minhas palestras, exposições, é isso. Autoconhecimento e como você mudar a si mesmo, tá? Para que você adquira cada vez mais virtudes, né? E vença os seus vícios, né? Que eu acho que é assim que nós nos aproximamos, de uma vida mais equilibrada, né? De uma vida mais ordenada, ou seja, com mais saúde mental. E para quem acredita, né? Até mais próxima de Deus, né? Aliás, é isso que prega, né? A filosofia socrática. Porque quando eu lancei aí o meu estilo de atendimento online, né? Eu falei que seguia aí conceitos da filosofia socrática, então é isso que eu quero dizer, tá? Uma busca de uma individualidade mais saudável, mais afirmativa, né? Com o cultivo de virtudes, tá? Para que isso leve a uma vida, como eu disse, mais equilibrada, etc. Tá bom? Então, para você que talvez está tendo aí um nível de consciência e pensando, pô, será que sou eu que sou invejoso com as pessoas? O que eu faço para deixar de ser assim? Então tem um exercíciozinho aí bem simples, tá? Por exemplo, você é uma mulher e vê uma outra mulher bonita, que a aparência te agradou, o que você pega e faz? Você pega e fala assim, olha, que Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe a beleza daquela pessoa. Até para homem também, né? Sei lá, viu a mulher do vizinho, viu a mulher do amigo, achou bonita, e pensa, e você pega e pensa, né? Que Deus abençoe a sua beleza. Comecei a fazer bastante essa questão aí de abençoar os outros, tá? Não, como eu falei, por me considerar uma pessoa invejosa, mas porque eu acho bacana quando a gente admira, né, a outra pessoa. Você pode fazer isso se você só admira o outro, né? E aí você reafirma que você admira aquilo, tá? Então, quando você abençoa o outro, você, por exemplo, você está tentando anular a inveja que você tem da outra pessoa, mas você também pode, da mesma maneira, reforçar a admiração que você tem pelo outro, né? Porque, como eu disse, se você, por exemplo, abençoar o outro, né? Daquilo lá que você gosta, por exemplo, você vê o cara com um carro bonito, que Deus abençoe seu carro, né? Então, assim, você acaba meio que anulando, né? A inveja que você está sentindo e transmutando aquela inveja em admiração. E se você já admira e você abençoa o outro, então aquilo lá, você meio que está reforçando que você admira aquilo e talvez até isso te impulsione a que você também adquira aquilo lá que você está admirando no outro, seja o carro, seja, sei lá, uma casa, ou seja, uma característica, a coragem do outro, né? A capacidade de oratória do outro, né? Então é também muito interessante que, por exemplo, você veja o que eu admiro nessa pessoa aí, né? Ele fala bem, né? Então você pega e abençoa, né? Que Deus abençoe a sua oratória, seu carisma. Você vê que o outro é inteligente, que Deus abençoe sua inteligência, né? Também nessa questão da bênção, tá? Eu não estou querendo dizer que você faça, né? Você grite pro outro, né? Que Deus abençoe sua beleza, né? Você pode fazer mentalmente também, né? Você só pensar, né? Que Deus abençoe. Mas eu sou ateu, Frederico, não gosto desse papo. Tudo bem, então você pega e retira o abençoe, né? Troque o abençoe por parabéns pela sua beleza, parabéns pela sua inteligência, né? Qualquer coisa que evoque um sentimento de comemoração, tá? Um sentimento de alegria em relação a que o outro possui. Tá bom? Isso aí também já serve. Eu acho que fazendo esse exercício, isso só vai trazer diversos ganhos aí para sua vida, tá? Vai trazer muitos benefícios para sua vida, como eu falei, se você é invejoso, isso já corta a inveja. Se você é uma pessoa que já admira o outro, isso vai reforçar a admiração.
tá certo? Ah, mas você pode pensar, Frederico, isso funciona mesmo? Invejoso deixa de ser invejoso? Bom, tem aquela fala do Shakespeare, né, que ele diz que o hábito pode até mudar o caráter da natureza, né? Então, aquilo lá, no começo você pode fingir, né, que você tá, é como se você estivesse, entre aspas, fingindo aí que você admira o outro, né? Por exemplo, você tá morrendo de inveja que o outro comprou um carro novo e você pega e fala, que Deus abençoe seu carro. Você meio que, entre aspas, está fingindo que você está abençoando o outro, que você está admirando o outro, mas vai chegar um momento aí que você, mesmo que sem saber, tá? De tanto que você está forçando a barra com você mesmo, né, em relação a isso, você vai ver que você já não vai ter mais aquele pensamento, entre aspas, destrutivo em relação ao outro, tá? Aquela coisa que, mas eu tomara que ele perca esse carro, mas tomara que ele bata esse carro, né? E você vai perceber que, na verdade, você vai estar começando a construir dentro de você já a admiração genuína, tá? E você vai começar a perceber que você, de fato, vai começar a se sentir feliz quando o outro conquistar as coisas, tá? Quando o outro conseguir as coisas, tá? Ou quando o outro apresenta uma característica bacana, você vai começar a se sentir mais feliz de estar perto do outro. Só que é aquilo, né? O invejoso, ele precisa sair dessa negação, né? Ele precisa começar a criar a consciência que ele é, de fato, um invejoso, né? E aí é lógico que você precisa de um senso de autocrítica, né? Que você sacrifique um pouco da sua vaidade, do seu orgulho, que você seja uma pessoa mais humilde, né, de certa maneira, né? E comece a pensar, né? Será que eu tenho inveja, né? Será que eu tô achando que o outro tem inveja de mim, mas é eu que tenho inveja dele, né? Por que tá me incomodando que o outro, sei lá, como eu falei, comprou um carro novo, que o cara fez uma viagem, né? Então aí você vai precisar admitir para si mesmo, né, que você tem o problema, para você tentar modificar isso dentro de você, né? Eu já falei em outras exposições aqui, por exemplo, se chega uma pessoa, vamos pegar qualquer problema aí, sei lá, um alcoólatra para eu tratar aqui na minha clínica. Quando o cara pega e ele chega e ele fala assim, bom, eu percebi que isso aí estava trazendo muitos problemas para minha vida, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudar. Geralmente essa pessoa, ela continua o tratamento, porque o tratamento é longo, tá? Uma pessoa não vai mudar em uma sessão, em 2 sessões, tá? De uma hora para outra. Ela continua e eu verifico, né? Eu não moro numa cidade tão grande assim, verifico que aquela pessoa realmente tá bem, né? Mesmo quando ela termina a terapia. Encontro na rua, ela tá com um aspecto bacana, saudável, com a família. E geralmente quando chega aquela pessoa lá e ela fala, olha, eu realmente resolvi ceder, né? Porque a minha família está dizendo que já estava demais. Eu vim aqui porque a minha família me pediu. Essa pessoa não dura muito na terapia. Geralmente acontece isso, tá? Depois você esbarra na rua aí, a pessoa tá com a cara inchada, tá saindo de algum lugar suspeito, né? E aí você vê que é diferente quando, por exemplo, alguém fala, você tem um problema, mesmo que a pessoa ela ceda num primeiro momento e procure a terapia, do que aquela lá que pegou e falou assim que ela tem um problema e ela precisa mudar, né? Então, assim, não vai adiantar alguém chegar para você e falar, você é um invejoso, tá? Você precisa adquirir esse nível de consciência que talvez você tenha isso, tá? E aí você vai procurar uma terapia, como eu falei, você pode começar, né, um bom ponto de partida, fazer esse exercício que eu te passei, para que você modifique isso dentro de você. Agora, e se você for a outra pessoa, né, que eu falei, bom, Frederico, eu só admiro mesmo as pessoas, tá? Eu admiro, eu reconheço as qualidades, as virtudes do outro, eu fico feliz quando as pessoas à minha volta conquistam as coisas, fico feliz mesmo, de verdade, então eu não preciso fazer mais nada. Bom, como eu falei, só procurem não ser ingênuos, tá? Saber que existem as pessoas invejosas, tá bom? Que é lógico que existem graus de inveja, né? Tem aquele lá que é invejoso lá, ele vai ficar um pouquinho feliz com a sua desgraça, né? Mas tem outros que tomam efetivamente algum tipo de ação contra você, tá bom?
E até naquele caso lá, como eu falei, um caso leve lá que eu falei daquele conhecido meu que ele fica procurando diminuir as próprias coisas, tá bom? Ele fica falando, eu comprei essa bicicleta aqui, mas é uma bicicleta usada, etc, etc. Você vê como que é complicado conviver com uma pessoa dessa maneira, né, desse jeito assim. Você não pode nem parabenizar ele por alguma conquista dele. Você tem que sempre ficar tomando cuidado com as suas palavras, né? É um inferno conviver com pessoas assim. Então, o que eu recomendo é que você, e eu sempre falei isso em diversas posições, tá? Seja seletivo mesmo na sua vida, né? Seja seletivo. Infelizmente, a recomendação que eu dou é essa, né? Para algumas pessoas é complicado fazer isso, mas procurar retirar da tua vida, tá? Procura retirar da tua vida, porque como eu falei, você não consegue mudar o outro. É muito mais fácil você mudar a si mesmo. E se você não vai poder modificar, né? Tirar a inveja que o outro sente de você e do mundo, então o melhor que você tem a fazer é se afastar. E só fazendo um adendo, tá? Se afaste de quem você percebeu que é invejoso, mas relaxe, tá? Relaxe. Relaxe no sentido de que, como eu falei, eu não concordo com essa ideia de que, bom, então aí eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, eu não vou me expor. Porque, como eu disse, a gente nunca sabe quem é invejoso ao nosso redor, tá? Então, assim, eu nunca vou recomendar que as pessoas vivam com medo, vivam apreensivas, tá? Eu acredito que é muito positivo quando você conquista alguma coisa, que você saia mesmo com seus amigos para comemorar, que você saia com a sua família para comemorar, tá? Há muitas pessoas que trabalham nessa área de coaching, né, que eles recomendam isso, como se fosse quase como um reforço positivo, que, por exemplo, eu conquistei alguma coisa, eu saio para comemorar, e até na comemoração me dá uma energia maior, um ânimo extra para começar a tentar, né? Para ir atrás, né, de certa maneira, de conquistar mais coisas, tá bom? Então eu acho bacana, né? Eu acho que a nossa vida é feita disso, de buscar as coisas, de tentar conquistar as coisas e de comemorações também, tá certo? Né? É só que quando você for comemorar e conquistar, você já vai parar de convidar o invejoso, tá? E existem também aquelas pessoas que, como eu falei, até por recomendação de alguns psicólogos, tá? E eu não concordo com essa linha de psicólogos, né, que pregam isso, que igual nesse exemplo que eu tinha dado do meu amigo, que ele fica com medo da inveja dos outros, então ele diminui as coisas que ele conquista. Bom, tem psicólogo que fala isso mesmo, tá? Que você chega, fala que os outros têm inveja, ele fala, então ó, você tem que se precaver dos invejosos, em vez de falar isso que eu disse, de se afastar, ele fala, não, começa a diminuir mesmo as coisas que você tem para o cara não sentir tanta inveja assim, tá? Então, por exemplo, o cara, sei lá, ele comprou uma casa nova e ele já começa a ficar preocupado, tá? Eu comprei uma casa nova e eu tive a ideia de ter uma comemoração aqui para mostrar a casa para meus amigos, só que ao mesmo tempo que meus amigos chegam, eu já começo a ficar preocupado que eles vão invejar, vão botar olho gordo, que eles falam, né? Então, por exemplo, o cara fala, bonita a tua casa, e ele começa a falar, mas eu acho muito pequena, né? Aí você fica colocando defeito. Bom, aí faz o efeito contrário do que aqueles coachings pregam, tá? De que, por exemplo, você tem uma conquista, você comemora e isso te dá ânimo para conquistar coisas maiores. Se você começar a botar defeito nas suas próprias conquistas, também entra naquela coisa que eu falei lá do Shakespeare, tá? Você vai começar a se acostumar a não dar tanto valor para as coisas que você conquista, e isso gera um efeito na tua mente, a nível inconsciente, e a acomodação de você não ir atrás de nenhuma conquista a mais, tá bom? Por isso que, de novo, eu repito e insisto nessa questão de simplesmente você se afastar. E sou contra essa linha de psicólogos porque eles reforçam a paranoia, que você seja uma pessoa paranoica em relação às outras pessoas, tá? Que você reforce ou comece a criar um conceito que a gente chama na psicologia de mania persecutória, tá? Por isso que eu sou contra essa linha. Geralmente, psicólogos que seguem essa linha são aqueles psicólogos que acreditam, né, naquelas questões de que o mundo jaz no maligno, que tudo bem, você pode até acreditar que o mundo jaz no maligno, mas sabe, eles ficam o tempo todo pensando nisso, eles ficam pensando que o ser humano já nasceu mal, tem propensão ao mal, né? E, enfim, eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano está aqui justamente para
para evoluir, para crescer, para cultivar virtudes, e ele tem propensão ao bem, tá? E que quando você é uma pessoa maldosa é porque você está com resistência ao bem, né? E não porque é da tua natureza seguir o mal e etc. Tá? Eu acho que é da nossa natureza seguir o bem e não atrapalhar que o bem flua na nossa vida e que nós tenhamos esses atos e condutas positivos, tá certo? Então, tem aquela famosa frase também da filosofia, né? Dessa filosofia mais nihilista, né? Que fala, né? A sociedade corrompe. Mas eu não coloco isso como se fosse algo que é inevitável, tá? O sujeito nasce bonzinho e aí a sociedade no final vai corromper e ele morre como uma pessoa má, né? Eu acredito que justamente é isso, você tem que evitar a todo custo que a sociedade o corrompa, né? Que a sociedade perverta, né? Características positivas que você venha a ter, as qualidades que você venha a ter, tá? Que você não deixe que a sociedade, por exemplo, né, corrompa a tua admiração e a transforme numa inveja, tá certo? Então, assim, eu sempre vou acreditar nessa questão do bem, né, do positivo, que tudo vai corroborar e contribuir para o bem na tua vida, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Me deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, o que você entendeu do assunto e perguntas que vocês venham a ter sobre esse tema, tá? Eu posso ou responder aí nos comentários diretos para vocês, ou se não, se eu sentir que a resposta vai ser longa, eu faço só um vídeo respondendo a sua pergunta. Tá certo? Então é isso, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.